Amigas e amigos da JP TV, Jornada Bíblica, Caminhada Bíblica, hoje com os livros Esdras e Neemias. Qual o texto desses dois livros? 15º e 16º livros da Bíblia, 10º e 11º livros históricos. Originalmente formavam um só livro e vamos seguir também este critério. Os dois somam 23 capítulos e 686 versículos. Foram escritos entre os anos 430 e 400 a.C. Conforme a tradição judaica, Esdras é o compilador desses dois livros, Esdras e Neemias. Este é o texto. O contexto. Os personagens centrais desses dois livros são Esdras, Neemias e Ciro. Esdras, sacerdote, legislador, e Neemias, o administrador civil. Ciro, o grande imperador do Império da Síria. Ciro, movido por Deus, é um imperador pagão, movido por Deus, editou um decreto que autorizava a todos os judeus no exílio que pudessem retornar à sua pátria, reconstruir as suas cidades e organizar as suas comunidades. Ciro, então, fez publicar este decreto e deu todo o apoio possível e necessário para o retorno dos judeus do exílio, a fim de que organizassem a sua comunidade. Esse retorno se deu em 4 passos fundamentais. Primeiro passo, a reconstrução do altar. O altar era o centro do culto dos judeus, aonde eram exatamente oferecidos os holocaustos a Deus. O primeiro passo no retorno foi a reconstrução desse altar e o recomeço dos holocaustos a Deus. O segundo passo, a reconstrução do templo. Ciro, volto a afirmar, um rei pagão, mandou que o templo fosse reconstruído como lugar em que se imolam sacrifícios e se queimam oferendas. E foi mais longe. As despesas deveriam ocorrer por conta da fazenda real. Veja bem que atitude de um rei pagão para com um povo que era o povo eleito de Deus ao retornar do exílio. Ordenou também a devolução de todos os vasos de ouro e prata pertencentes ao templo que Nabucodonosor, por ocasião do exílio, tinha levado para a Babilônia. Terceiro passo, a solene promulgação da lei. Esdras, como vimos, era um sacerdote, um escriba e um perito da lei. Diz a tradição que ele presidiu 120 outros cidadãos num conselho para estudar a fundo e organizar e compilar toda a lei de Moisés. 120 participantes. E Esdras conseguiu, com este concílio, determinar o cânon
da lei mosaica. Um outro grande momento de Esdras, em cumprimento da lei, foi o combate ao casamento dos judeus com mulheres pagãs. A lei proibia isto porque seria exatamente vamos dizer, a mescla de religiões. Seria como que desobedecer à pureza do povo eleito. Pareceria quase que um racismo, quase que uma fobia de outras mulheres, mas era o cumprimento da lei de Moisés. Então Esdras chamou a todos quantos retornaram do exílio, que eram casados com mulheres pagãs, e lhes disse o seguinte: se vocês querem continuar sendo fiéis a Deus, devem abandonar suas mulheres e os filhos. E assim, todos aqueles que quisessem retornar ao cumprimento da lei do povo eleito deveriam desfazer-se desse casamento, como de fato aconteceu com a grande maioria dos que retornaram. Quando estava pronta a lei e quando estava pronto este passo da determinação do não casamento com mulheres estrangeiras, Neemias convocou uma grande assembleia do povo eleito para que fosse proclamada a lei de Moisés, compilada por Esdras e os seus 120 colaboradores. E das 8 da manhã até o meio-dia foi lida toda a lei de Moisés, o povo em pé, em silêncio, escutando e chorando de emoção.